Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 17 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. Pai, meu Pai querido. Depois que uma pessoa entende o extraordinário poder da oração, o que mais deseja é aprender a orar. Jesus vem ao nosso encontro, revelando-nos um modo simples e profundo, eficaz, de nos relacionar com Deus, a oração do Pai Nosso. Se nós vencermos o chão batido da repetição e conseguirmos entrar na profundidade dessa oração, pronunciando lentamente e com o coração suas palavras, nós nos encontraremos no colo de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, o vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, o vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, hoje vamos comentar esse trecho do Evangelho com a ajuda do nosso Papa Bento XVI. Queridos irmãos e irmãs, quarta-feira passada eu mostrei como São Paulo diz que o Espírito Santo é o grande mestre da oração e nos ensina a nos voltarmos novamente para Deus com termos afetuosos de filhos, chamando-o de Abba, Pai. Assim fez Jesus. Mesmo no momento mais dramático de sua vida terrena, ele nunca perdeu a confiança no Pai e sempre o invocou com a intimidade do Filho amado. No Getsemane, quando sente a angústia da morte, a sua oração é: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim este cálice. Mas não o que eu quero, mas sim o que tu queres. Desde os primeiros passos do seu caminho, a Igreja acolheu essa invocação e a assumiu como própria, sobretudo na oração do Pai Nosso, em que dizemos cotidianamente: Pai, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nas cartas de São Paulo a encontramos 2 vezes. O apóstolo se dirige aos Gálatas com estas palavras: A prova de que vocês são filhos é o fato de que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. E vocês não receberam um espírito de escravos para recair no medo, mas receberam um espírito de filhos adotivos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O cristianismo não é uma religião do medo, mas da confiança e do amor no Pai que nos ama.
essas duas densas afirmações nos falam do envio e da acolhida do Espírito Santo, o dom do ressuscitado que nos torna filhos em Cristo e nos coloca em uma relação filial com Deus, relação de profunda confiança, como a das crianças, uma relação filial análoga, parecida à de Jesus, embora a origem e a espessura sejam diferentes. Jesus é o Filho eterno de Deus que se fez carne. Nós, ao contrário, nos tornamos filhos nele, no tempo, mediante a fé e os sacramentos do batismo e do crisma. Graças a esses dois sacramentos, somos mergulhados no mistério pascal de Cristo. Talvez o ser humano de hoje não perceba a beleza, a grandeza e a consolação profunda contidas na palavra Pai, com a qual podemos nos dirigir a Deus na oração, porque o pai biológico hoje, muitas vezes, não é suficientemente presente. A ausência do pai, o problema de um pai não presente na vida da criança é um grande problema do nosso tempo. Por isso se torna difícil entender na sua profundidade o que quer dizer que Deus é pai para nós. De Jesus mesmo, da sua relação filial com Deus, podemos aprender o que significa propriamente Pai. Qual é a sua verdadeira natureza de Pai que está nos céus? Alguns críticos da religião disseram que falar do Pai de Deus seria uma projeção da nossa imaginação. Projetamos no céu o que vemos nesta terra, o que vivemos nesta terra com os nossos pais biológicos. Mas a verdade é exatamente o contrário. No Evangelho, Cristo nos mostra quem é o Pai e como deve ser um verdadeiro Pai, de modo que possamos intuir a verdadeira paternidade, aprender também qual é a verdadeira paternidade. Pensemos na palavra de Jesus no Sermão da Montanha, onde diz: amem os seus inimigos e rezem por aqueles que vos perseguem. Assim vocês se tornarão filhos do Pai que está no céu. É justamente o amor de Jesus, o Filho unigênito, que chega ao dom de si mesmo na cruz, que nos revela a verdadeira natureza do Pai. Ele é o amor, e nós também, na nossa oração de filhos, entramos nesse circuito de amor. Amor de Deus, que purifica os nossos desejos, as nossas atitudes marcadas pelo fechamento, pela autossuficiência, pelo egoísmo, típicos do homem velho. Além disso, compreendemos, este é o segundo ponto, que a oração do Espírito de Cristo em nós e nossa nele não é só um ato individual, mas também um ato de toda a Igreja. No rezar, enquanto rezamos, abre-se o nosso coração, entramos em comunhão não só com Deus, mas precisamente com todos os filhos de Deus, que somos nós, que somos uma coisa só. Quando nos dirigimos ao Pai, na nossa sala interior, no silêncio e no recolhimento, jamais estamos sozinhos. Quem fala com Deus não está sozinho. Estamos na grande oração da Igreja. Fazemos parte de uma grande sinfonia que é a comunhão cristã espalhada em toda parte da terra, em todo o tempo, e se eleva a Deus. Certamente, os músicos e os instrumentos são diferentes, e esse é um elemento de riqueza, mas a melodia de louvor é única e em harmonia. Todas as vezes, então, que gritamos e dizemos Abá, Pai, é a Igreja, toda a comunhão dos seres humanos em oração, que sustenta a nossa invocação. E a nossa invocação é invocação da Igreja. Isso se reflete também nas riquezas dos carismas, dos ministérios, das tarefas que desenvolvemos na comunidade. Queridos irmãos e irmãs,
Aprendamos a apreciar na nossa oração a beleza de sermos amigos, ou melhor, filhos de Deus, de podê-lo invocar com a confidência e a confiança que um filho tem pelos pais que o amam. Abramos a nossa oração à ação do Espírito Santo, para que em nós ele grite a Deus, Abá, Pai. E para que a nossa oração mude, se converta constantemente o nosso pensar, o nosso agir, para torná-lo cada vez mais conforme ao do Filho unigênito, Jesus Cristo. Obrigado. Assim, irmãos, se conclui a mensagem do nosso Papa Bento XVI. E com esses estímulos, vamos escutar novamente a palavra que a liturgia hoje nos propõe. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, o vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, o vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Vamos dedicar mais um minuto para sublinhar e anotar as palavras e frases que mais tocam nosso coração. Nesse momento, estamos preparados para escolher o nosso propósito, que nos ajude a construir um relacionamento íntimo, profundo, concreto e constante com o nosso Pai querido do céu, de forma tal que o nosso pensamento hoje seja sempre voltado para Ele e possamos conversar com Ele, com a confiança íntima dos filhos, em todos os momentos.
Vamos refletir mais um momento em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos em cada momento desse dia. Pai nosso, que estais nos céus, paz e alegria a todos. Santificado seja o teu nome. Paz e alegria a todos. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações